Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre logística. O poder do endereçamento logístico no estoque. Desenvolvimento. Endereçamento logístico permite que os produtos do estoque de uma empresa sejam localizados mais facilmente pelos funcionários. Dentre as principais vantagens dessa iniciativa, podemos ressaltar dois grandes tópicos extremamente valiosos para a cadeia logística dentro das organizações. Maior rapidez. A velocidade de locomoção dentro de um centro de distribuição é um fator muito relevante para o processo logístico. Como você deve saber, as operações que acontecem dentro de um armazém têm forte ligação com o tempo. Por isso, toda a prática que puder ser implementada com a promessa de otimizar a produção ganha destaque. Maior compatibilidade. O endereçamento logístico, principalmente por números, também traz a vantagem da compatibilidade de identificação, facilitando os processos. Códigos de barras são muito utilizados em conjunto com coletores de dados, o Warehouse Management System, o WMS. Mais adiante, você verá como os códigos de barra e a rapidez no deslocamento se conectam com o endereçamento em questões mais práticas. Padrão e classificação do endereçamento logístico. Os três modos de endereçamento mais comuns são endereçamento relativo, endereçamento por registrador e endereçamento indexado. Já no endereçamento logístico, temos classificação por área. O número de áreas de um armazém varia de acordo com seu tamanho. Empresas pequenas podem ter somente uma ou duas áreas, já empresas de grande porte podem ser compostas por diversas áreas. Nesse caso, é preciso estabelecer diferentes códigos para cada área de armazenagem, mantendo uma sequência crescente para numerar os corredores. Ruas. Os corredores de um armazém devem formar uma sequência numérica. O corredor 1 deve ficar sempre próximo ao local de recebimento e do envio de mercadorias. Módulos. Os módulos são edifícios de um endereçamento logístico e correspondem ao espaço de armazenagem localizado entre duas colunas de um porta-pallet. Cada corredor deve ser preenchido por módulos dos dois lados. Os módulos do lado direito devem ser de numeração par e os de lado esquerdo de numeração ímpar, como acontece nas ruas de uma cidade. Nível. Cada nível corresponde ao andar de um prédio e deve ser enumerado em ordem crescente, começando pelo nível mais baixo. Sequência. A sequência equivale a um apartamento e corresponde a cada box ou vão de armazenamento. Depois de numerar todo o espaço físico do armazém, é preciso estabelecer o endereço de cada item. Etapas do endereçamento logístico. Blocados. No caso de blocados, o endereçamento está ligado ao endereço de um bairro só de casas. Isso significa que não é preciso indicar o nível ou o vão, conforme a correlação que deixamos acima. Assim, é necessário dar um endereço apenas à área, rua e número da posição do pallet. Faixas limitadoras e de pedestres. Assim como o uso de faixas limitadoras está presente no Código de Trânsito das cidades, no armazém não é diferente. Para demarcar as posições de blocados e o alinhamento de pallets no piso inferior de uma estrutura, deve-se utilizar faixas de largura entre 10 e 15 centímetros. Além de garantir a segurança para quem transita pelo local, a pintura das faixas contribui para o alinhamento com os padrões internacionais, ressaltando organização e excelência. Sinalização e identificação do endereçamento. Como o nome já diz,
é a sinalização que fará com que os colaboradores saibam se localizar e se locomover de forma estratégica dentro do galpão. Vale lembrar que esse é um dos investimentos que se recupera com mais velocidade, já que tanto o armazenamento quanto a expedição ganham em qualidade, quase que de imediato. Etiquetas devem seguir um planejamento meticuloso, sendo aplicadas de maneira visível para as pessoas. Se essa etapa for feita sem atenção à legibilidade e posicionamento, o efeito poderá ser contrário ao imaginado, trazendo mais prejuízos do que vantagens. Sinalização de trânsito de transportes. A sinalização é também uma ferramenta de apoio para o trânsito dentro do centro de distribuição. É normal que hajam espaços com corredores mais estreitos e outros mais largos. Por conta disso, você poderá definir a mão de direção para cada rua do centro de distribuição, evitando o risco de colisões e acidentes. No piso, você também pode aproveitar para colocar a cultura preventiva em prática, sinalizando não só sobre a mão de direção de cada rua, mas também mencionando a preferência nos cruzamentos e túneis. Placas de rua. É claro que quando o endereçamento logístico é a pauta principal, não podemos pular este tópico. As placas de rua ou placas de corredor são essenciais para a comunicação. Elas devem ter o tamanho adequado para que sejam vistas de longe, no começo, meio e fim de cada corredor. As placas devem ser instaladas de acordo com as características do espaço, facilitando a vida de quem está transitando e prevenindo acidentes. Códigos de barra. Por fim, os códigos de barra configuram a melhor opção na otimização da busca por produtos e mercadorias. Além disso, eles podem auxiliar no endereçamento das prateleiras e estantes, como porta-pallet, drive-in e pushback, fazendo conexão com os softwares utilizados pela sua empresa. Para a melhor utilização desse recurso, sugerimos a utilização de números e nunca letras. Boa quantidade de números pares, favorecendo a codificação de leitura digital. Barras mais largas. Cuidado com a quantidade de caracteres presentes, pois precisa de seguir de acordo com o espaço disponível na própria etiqueta. Esperamos que este artigo tenha mostrado o quanto o processamento de endereçamento logístico pode ser feito a partir de atitudes práticas que, quando bem aplicadas, se refletem em ganhos incríveis para o setor. O nosso trabalho está chegando ao fim. Agradecemos a todos pela atenção.